Pastor Ziel, o que é isso? Sim, tudo. Tudo que vocês querem para saber se um casamento pode dar certo, pode seguir bem, está aqui nesse capítulo. E nós vamos claramente explorar essa realidade. Por que, pastor Ziel? Porque você vê aqui que há um porquê e uma razão que leva a Rebeca a dizer sim. E há também um porquê que leva o Isaac a dizer sim. Então, quando nós analisamos esse capítulo 24, ele tem lições preciosas. Nós temos a presença do pai, Abraão, de um servo, Eliezer, do namorado, Isaac, e nós temos a presença da namorada, Rebeca. Nós temos a presença da família de Abraão e também a família de Betuel. Então perceba que há um todo nessa junção que se faz necessário analisar. Então a primeira coisa que nós devemos analisar aqui é que esse Eliezer, ele vai receber uma missão especial. O Isaac já está com idade avançada, Abraão já está com idade avançada, o filho com mais de 40, já 40 anos, ele vai casar com 40, Isaac. Abraão está com a idade avançada e até aquele momento o filho não tem uma esposa. Era a cultura daquela época. Se você pegar Coleman em uma obra que ele escreve, ele diz que naquela época era uma cultura dos pais arrumarem uma noiva para o filho. Isso era uma cultura daquele tempo. É claro que não era uma cultura ostensiva, pesada, hostil, não. Às vezes havia liberdade da moça ou do rapaz dizer sim ou dizer não, como nós vamos ver aqui o caso de Rebeca. Mas a cultura daquela época era totalmente diferente da de hoje. Agora, quando nós analisamos esse capítulo, você vê um pai preocupado pelo lado social, sexual do filho. O filho não tem uma namorada, o filho não tem uma mulher. Então o pai, ele vai se preocupar em arrumar uma noiva para o seu filho. A outra preocupação de Abraão, sem que na verdade atente para isso, mas a preocupação dele, e isso vinha de Deus, era para não misturar as linhagens. Ou seja, nós sabemos que o Messias, ele haveria de vir do povo de Israel. E se essa mistura, ela fosse massacrada por outros povos, então ia ficar uma coisa totalmente confusa. Então perceba aqui que você tem aquilo que Paulo já começa a falar lá na frente, o jugo desigual, as diferenças. Então aqui o pai Abraão, ele tem a preocupação de não entregar o filho para qualquer mulher, para qualquer moça. Ok? Porque um jovem crente, um jovem comprometido com a palavra de Deus, se ele cair nas garras de uma moça que não tem um coração comprometido com a palavra, ela vai lhe derrotar. Ela vai lhe derrotar. Então é por isso que o rapaz, ele tem que ter cuidado com que tipo de moça ele vai casar. E às vezes o filho não sabe disso, a filha não sabe disso, só quem percebe é o pai e a mãe. Então é aí que entra a importância de se atentar para isso. Vamos lá para 1 Reis 11, verso 2, só para a gente ter uma ideia. Então aqui você vê a preocupação do pai Abraão em que o filho não caísse nas mãos de qualquer moça. Como é que diz aí? Então quando nós atentamos para essa particularidade bíblica, você vê que o pai está preocupado com o filho, com o casamento do filho. Pode ler. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para que seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Pronto, Salomão teve o seu coração corrompido, o próprio Acabe corrompido, está lá em Reis, capítulo 21, corrompido pela influência de Jezabel. Então você tem aqui uma preocupação de Abraão para com o filho. Hoje tem pai que a filha namora com quem ela quer, o pai não quer saber quem é, a mãe não quer saber quem é, como também o filho, como também a filha. Então é preciso atentar para essas questões. Primeiro você tem um pai aqui que é preocupado com o bem-estar do seu filho. Esse pai chama Eliezer
e entrega uma árdua missão para Eliezer, que era procurar uma namorada para o filho dele. Isso é muito sério, era muito sério, porque esse homem não era apenas um servo, tudo estava entregue nas mãos dele, e era o homem de confiança de Abraão. Abraão chama ele e faz ele jurar, pegar na sua coxa, eu já falei que é um eufemismo, e ele jura que há de encontrar essa moça conforme os olhos de Abraão, e também que agradasse a Isaque. Olha que responsabilidade. Eu li um certo teólogo que diz que Eliezer, ele tinha que ser diligente, responsável e cuidadoso. Já observaram isso? Então, olha, esse homem vai procurar uma moça para o chefe dele, que é o Isaque, para o patrão dele, que manda a Abraão, com uma responsabilidade de juramento. Jurar pegando na coxa era dizer que se ele não cumprisse, a descendência posterior poderia vingar aquele juramento. Poderia vingar aquele juramento. Então, esse Eliezer, ele tem essa responsabilidade. Aí ele diz: meu senhor, e se a moça não quiser? Meu senhor, e se eu não acertar? Ele diz: não, vá. Se ela não quiser, você está livre do juramento. Aí ele diz: mas será se essa moça vai querer? Será se essa moça, ela vai aceitar? Aí o Abraão diz assim: olha, não se preocupe. É lindo isso aqui, meus irmãos, é lindo. Observe o que ele diz aí, no verso 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti. Então você tem aqui, primeiro, um pai que era preocupado com o casamento do filho, mas um pai que era espiritual, ok? Esse pai, ele é espiritual, ele diz assim, ó: Deus vai tomar a frente de tudo. Vá à sua viagem, que ele vai te abençoar. Eliezer pega 10 camelos. Por que eu disse que o capítulo tem tudo? Primeiro tem porque tem um pai preocupado em não casar o filho com jugo desigual. Tem um pai que quer casar o filho, mas quer casar na orientação do Senhor. Tem um pai que é rico, ele manda suprir 10 camelos para essa viagem, que seria aproximadamente aí 800 quilômetros ou até mais. Até mais. Aí percebam que nessa viagem ele pega 10 camelos, e esses camelos eles vão levar ouro, prata, joias, que fala de fazenda, de riqueza e de poder. Ok? Então, quando Eliezer segue a sua viagem, ele vai pensando: mas meu Deus, como é que eu vou arrumar essa moça? Como é que eu vou conquistar essa moça? Como é que eu vou fazer com que ela venha? Aí quando ele chega num poço, ali tem aquelas donzelas, e cada uma mais bonita do que a outra. Isso é muito sério. Cada uma mais bonita. Quando ele para os camelos para dar de beber, ele olha e vê as donzelas. Está aí. Isso é lindo, meus irmãos. A Bíblia diz que ele olhou e viu as donzelas. Ele viu as donzelas, cada uma mais bonita. Elas vinham para tirar água. Aí a Bíblia diz que ele chega lá e olha para elas. Mas ele se lembrou da palavra de Abraão. Olha, o meu Deus, que sempre me cuidou, enviou o cuidado dele comigo, ele vai enviar o anjo e vai te orientar. Naquela hora a Bíblia diz que esse Eliezer, que também era crente, olha para cá, mais uma vez, além de Eliezer ser cuidadoso, diligente, responsável, ele era piedoso, ele era crente, e é nessa crença que ele dobra os joelhos. Se você ler o texto aí, 3 vezes ele ora ao Senhor e diz: Senhor, olha, envia essa moça, e eu vou fazer aqui um teste. A primeira que eu disser: dá-me de beber, e ela disser: toma, bebe, e eu também vou dar de beber aos teus camelos, essa é a moça para o meu Senhor. Então preste bem atenção. O que eu acho interessante aqui, querido jovem, é que o teste não vai ser com grandes coisas. O teste vai se basear em 2 coisas: só bondade e ação. Olha, só bondade e ação. Só essas 2 coisinhas iriam fazer com que aquele rapaz, o servo, entendesse que a moça era escolhida para o seu senhor. Ok? Então lá vem
Aí de repente aparece a Rebeca, mas era uma mais linda do que a outra, bonita. E esse homem olha, já pensou se esse Eliezer fosse carnal? Já pensou se esse Eliezer fosse um tarado? É por isso que tem que ser crente. Porque quando ele vê cada uma mais linda do que a outra, ele não se ilude pela aparência física. Qual é a que tem a perna mais grossa? Qual é a que tem um cabelo maior? Qual é o que tem o olho mais azul? Qual é a que tem a face mais linda? Não. E hoje a maioria só escolhe assim. É só pela aparência. Tem irmão, até jovem, que vai orar. Jesus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. A que tu mandar eu aceito, Jesus. Nadinha. Ele está dizendo, mas o coração dele, ele já está sabendo quem é que ele quer. É assim ou não é? E às vezes, ele só quer a da igreja mais bonita, a das pernas mais grossas, a que tem mais condição, a que o pai é mais influente. O que pesa são as aparências físicas. E é por isso que muitos casamentos não estão dando certo, porque alguém está dizendo sim só pela beleza corpórea, física, ou pelo poder aquisitivo. Observem que Eliezer, ele levou 10 camelos cheios de riqueza. Mas ele não mostrou para ela riqueza, nem dinheiro, nem nada. Ele não foi fobando. Ele só chegou e disse, Senhor, a primeira que eu disser, dá-me de beber. E ela disse, bebe, eu vou também dar de beber aos teus camelos. Eram quantos camelos? Que eu falei aqui? 10. Por que os camelos eram úteis? Os camelos não serviam para agricultura, mas serviam para a viagem. Um camelo pode viajar 10 dias sem comer nada. E ele tem uma bolsa de reservatório de água que chega a caber 7 litros d'água. 7. Dizem que um camelo bebe 15 litros d'água. Então, se eram 10, 150. Rapaz, tinha trabalho ou não tinha? Aí você, olha, a moça, eu vou já falar da moça preguiçosa. Eu vou já falar da mocinha como é que chama? Da Patricinha, não é Patricinha que ele chama? Da Patricinha. Te aguenta aí, Patrícia. Vamos já falar para tu. Então, observem bem uma coisa. Quando ele ia dizer, dá-me de beber, seria simples chegar só aqui, pastor Wagner. Pega esse copo d'água, bebe. Ou ela baixar o cântaro, que cabia 35 litros d'água, ela baixar o cântaro. E aí, ele pegar com a mão e beber, como diz o texto. O teste parecia simples. Ele não mostra dinheiro, ele não mostra colar, ele não mostra riqueza, ele não mostra nada, ele nem diz quem ele é. Aí ele chega e diz para Rebeca, dá-me de beber. Aí ela diz, bebe. Ela baixa o cântaro. Era um homem desconhecido, ela não sabia de onde vinha, nem para onde ia. Aí ela baixa o cântaro e diz assim, bebe. Aí ele diz, eu vou beber. Ele vai metendo aqui a mão e ela olha, aqueles camelos são seus? Ele diz, eu também vou dar de beber a ele. Rapaz, olha como é as coisas de Deus. 150 litros. Ela diz assim, eu também vou dar de beber. Então ela descia e subia. Derramava lá na pia. Aí ela trazia água para os camelos. A Bíblia diz que olha, isso é lindo, a Bíblia diz que quando ela descia e ela subia, ela descia, o rapaz ficou calado, Eliezer, glorificando a Deus, porque ele estava vendo naquilo ali a vontade do Senhor. Eita coisa boa, não é assim? Então prestem